Sejam todos bem-vindos ao Metaverso e Entretenimento. Eu sou o Manuel Gonçalves e no vídeo de hoje eu vou fazer a minha análise com spoilers do sétimo episódio da terceira temporada de Invencível, malta. O episódio da Guerra Invencível finalmente chegou e ele foi incrível. Foi melhor do que eu estava à espera, malta. E eu sei da história em quadrinhos, malta. E isso porque eles finalmente trouxeram os personagens que eu queria ver na série, malta. Alguns personagens, alguns heróis que fazem parte do universo de Invencível nos quadrinhos, só que estavam em falta aqui na série. Eles finalmente trouxeram-os. Eles já o podiam ter trazido antes, porque na história em quadrinhos já alguns deles já apareciam antes deste arco, mas pelo menos finalmente eles trouxeram neste episódio e foi muito bom, malta. E alguns destes personagens que tiveram algum destaque no episódio ainda vão ser bem importantes para o futuro da série. Agora falando em relação à trama do episódio, aqui nós vemos como é que o Angstrom Lee, o grande vilão da segunda temporada, sobreviveu depois da luta dele contra o Invencível. E também vemos o novo plano dele para se vingar do Invencível. E até que foi bem interessante porque ele agarrou em várias versões do mal do Invencível e trouxe-os para o universo principal, do Invencível principal, não é? Para acabarem com a reputação do Invencível principal. E também para criarem o maior caos possível. Isso aí foi bem interessante de ver estas versões do mal do Invencível em ação no universo principal a enfrentarem os heróis que nós conhecemos, além de enfrentarem o próprio Invencível. E isso foi bem interessante de ver porque nós vimos como é que este universo consegue lidar com invencíveis do mal, com Viltrumitas. E vemos que este universo afinal está mais preparado do que nós estávamos à espera e do que nós achávamos. E foi bem interessante de ver todos os heróis a lutarem para derrotarem estes invencíveis do mal. E isso quer dizer que este universo tem mais chance do que aparentemente parecia. Se tiver que enfrentar um exército de Viltrumitas, não é? Agora voltando a falar do Angstrom Lee, não é? Da volta do Angstrom Lee, vemos que esta volta do Angstrom Lee combina perfeitamente com a temática, com o dilema que o Invencível estava a sofrer durante esta terceira temporada, que era se ele deveria ou não matar os vilões. E o Angstrom Lee meio que vem a confirmar que às vezes o Mark vai ter que matar alguns vilões para poupar mais vidas, porque ele, desde o final da segunda temporada, estava-se a culpar pela morte do Angstrom Lee, mas na verdade ele conseguiu sobreviver e voltou e acabou por causar mais mortes, piorando assim a situação. E tudo isso por causa da sede de vingança dele. Malta, agora falando em relação às cenas de ação, as cenas de ação deste episódio foram muito boas. Tivemos as cenas dos Invencíveis do Mal a destruírem tudo e a lutarem contra os heróis deste universo. Tivemos a cena final entre o Invencível principal e o Angstrom Lee, foram lutas muito boas neste episódio. Vimos que o Invencível aprendeu com os seus erros passados. Foi muito bom, malta. Vemos que o Invencível está a evoluir, está a aprender. E vimos aqui todo o potencial dele. E vemos que os treinamentos e tudo que ele tem passado ao longo da série estão a fazer com que ele evolua. Isso aí vai ser bem fixe ver mais para a frente a continuação da evolução dele. Mas já aqui já dá para ver alguma da evolução dele, malta. Porque nos outros episódios não dá para ver tanto a evolução que ele tinha tido até este ponto. Mas neste episódio nós conseguimos ver ele em ação, mas mesmo ação boa, malta. E vimos a evolução dele. Agora falando em relação ao sacrifício do Rex, malta, para quem já viu os meus vídeos de análise anteriores, sabe que eu já vinha dando algumas pistas que isto iria acontecer, não é? Como eu disse anteriormente, eu sei da história em quadrinhos. E eu até pensei que iria ser mais triste do que é nos quadrinhos, malta, por causa que eu pensei que ele se iria sacrificar para salvar a Rey. Mas no caso, ela nem estava na ação. Mas eu ainda quero ver como é que ela vai lidar com a morte do Rex. Se ela vai voltar a ser uma heroína ou se vai continuar o sonho dela ou o objetivo dela de viver uma vida comum. Falando da cena final onde aparece o Conquest, malta, vai ser uma luta épica no próximo episódio, malta. Depois de toda a culpa, toda a raiva, tudo o que o Mark passou ao longo desta temporada e principalmente neste episódio, aparece o Conquest para aterrorizar mais a vida dele, para destruir mais a vida dele, para criar mais caos na vida dele. E vai ser muito fixe a luta deles. O Mark finalmente vai poder, vamos dizer, libertar toda a sua raiva no Conquest, malta. E vai ser uma luta incrível. Eu quero muito ver isso no próximo episódio, malta. Vai ser um episódio épico. Um final de temporada incrível.
Malta, por hoje é tudo. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram do vídeo, deixem o like. É a maneira de saber que vocês gostam deste tipo de conteúdo, deste tipo de vídeos. Se não forem subscritos, subscrevam, malta, e ativem o sininho das notificações. Se quiserem, podem deixar nos comentários a vossa opinião, ou alguma sugestão, ou alguma pergunta sobre o vídeo, que eu, quando puder, eu respondo-vos. E até podem me dar sugestões para outros vídeos, malta. Espero que tenham gostado. Obrigado por tudo. O vídeo fica por aqui. Fui!